Bora falar do final de semana do trio de ferro paulista, Palmeiras, São Paulo, Corinthians. Como foi cada um, como foi cada time nas suas frentes e também em que cada campeonato o time está disputando. Todos estão no Brasileirão, mas tem time que tem chance de título no Brasileirão, tem time que está só disputando o Brasileirão, tem time que está em mais torneios de Copas do que os outros. Então tem outras prioridades. Muito disso explica-se a posição na tabela. Tem time que tem somente a Copa, uma das Copas, para poder se agarrar e ter um bom ano, um bom final de ano. E para poder até se justificar para sua torcida. Então, tanto o Palmeiras, São Paulo e Corinthians têm os seus motivos para se preocupar, se planejar e até, à base de muito trabalho, também se fazer por onde, até no caso festejar. Como eu citei, se fizer por onde também. Dificuldades para todos tem, diferentes níveis, mas sim, temos. Pela ordem, né? Vamos começar a falar do Palmeiras. Palmeiras que empata com o Flamengo. Palmeiras que já está muito na sua cabeça, querendo ou não, pensando em Libertadores, mesmo estando tão distante o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, final agora do mês de agosto. Mas também tem uma frente importante, conservar e preservar a liderança no Brasileirão. E assim o fez. O Palmeiras empata com o Flamengo, a forte equipe do Flamengo, forte Flamengo, reserva Flamengo também. Tanto que foi até curioso que o Palmeiras titular e o Flamengo reserva, o Flamengo produziu melhor. Na segunda etapa, conforme foi entrando os melhores jogadores, foi Gabigol, entrando Pedro, entrando Arrascaeta, o Flamengo meio que diminuiu o ritmo, até entrando os melhores. E a molecada que estava no primeiro tempo deu mais calor no Palmeiras. Mas eu vi, mesmo com isso, o Palmeiras falhou em tomar o gol do Flamengo, mas também produziu muito também. Foi um grande jogo. O Palmeiras titular contra um Flamengo reserva. Então não foi... Ouvi muitos flamenguistas falando que o Palmeiras poderia e deveria ter produzido mais. Concordo nessa parte sim, baseando que o Palmeiras titular pegando um Flamengo reserva tinha que sair pelo menos do primeiro tempo ganhando. Não, o Palmeiras saiu do primeiro tempo perdendo de 1-0. Foi falha sim da zaga do Palmeiras, que estava se portando bem. O Palmeiras, como de costume, o Palmeiras bem postado na zaga, mas também propondo o jogo. Porque normalmente Palmeiras e Flamengo, o Flamengo propõe mais jogo, mas o Flamengo titular, o Flamengo reserva de Dorival Júnior, inverteu os papéis com o Palmeiras. Tanto que o Flamengo ficou mais na defensiva, suportando as pancadas do Palmeiras, e o Palmeiras tomou a iniciativa. O Palmeiras adiantou as linhas, o Palmeiras tentando muito chute de fora da área. O Palmeiras, que muita gente acusava e acusa de time do chutão, da bola longa, da bola esticada, jogou muita bola no pé. Então o Palmeiras produziu jogadas, mas uma falha da zaga que acontece sim. O Palmeiras tem, apesar de ser um grande time e uma boa produção de futebol, o Palmeiras apresenta falhas, e nessa falha que o Flamengo fez 1-0 e ficou tranquilo. O Flamengo continuou tranquilo, vai pro intervalo com o placar a favor, e na volta o Palmeiras, que começa a ter ter mudanças também, começa a produzir mais, a encurralar o Flamengo. Tanto que numa dessas bolas o gol sai de um dos mais criticados, que era Rafael Veiga. Então, o Palmeiras empata 1-1. Antes do gol de empate, teve até uma interessante troca de bolas assim do Palmeiras, passes rápidos dentro da grande área do Flamengo. Tanto que numa bola parada quase na risca da linha de fundo, o próprio Veiga chuta e a bola entrou onde não tinha espaço, só que estava em posição de impedimento, né? Voltava de posição de impedimento. Eu acredito que o Dudu, aí no caso, Rafael Veiga já tinha parado o jogo, mas foi um golaço também pela jogada construída. O do lance do Palmeiras, o que eu gostei foi a produção que o Palmeiras
teve um volume muito grande, apesar só do 1-1. O que eu gostei foi o Palmeiras jogando bem contra dois tipos de Flamengo. Conseguiu, até sem muito esperar que o Flamengo reserva ia colocar tanto sufoco no Palmeiras. O Palmeiras suportou, até propôs jogo, e depois, quando entrou os melhores no segundo tempo, o Palmeiras jogou suportando e anulando as grandes peças. Muito por isso que os grandes jogadores do Flamengo no segundo tempo não produziram. Eles entraram e pouco, assim, pode-se dizer, pouco fizeram, né? Então, placar justo e melhor ainda para o lado do Palmeiras. Mesmo jogando em casa, conservou a distância. O Palmeiras, que é líder com 49 pontos, contra um Flamengo que é terceiro colocado com 40. Então, grandes adversários, 3 jogos de diferenças, 9 pontos. O Flamengo alcançar o Palmeiras, o que tem que acontecer? O Palmeiras perder 3 jogos, uma sequência de 3, o Flamengo ganhar 3. Então pode-se dizer que o Palmeiras está numa posição confortável. E sim, é favorito a conquistar o título brasileiro. Está super vivo também em Libertadores. Então o Palmeiras, sim, pode-se dizer, o Palmeiras está em 2 frentes. Vivo, propondo o jogo, propondo um bom futebol, até contra equipes mais fortes, como todo esse elenco do Palmeiras. Eu conversando também com palmeirenses e flamenguistas no serviço, a gente viu como é que é diferente. O Palmeiras tem um estupendo técnico e tem um bom time, um time muito interessante, até com peças de reposições até satisfatórias. Mas você vê como é que é o Flamengo. O Flamengo tem um bom técnico, um técnico ok, que sabe montar um time minimamente decente, mas tem um elenco extraordinário. Eu estava fazendo um exercício de imaginação no serviço, principalmente falando com os flamenguistas, como seria um Flamengo se fosse treinado por um Abel Ferreira. O que esse Flamengo faria? Eu acho, por grau de produção e por interesse e por vontade de querer ganhar e continuar mostrando, eu arrisco dizer que esse Flamengo de sonhos, assim, hipoteticamente falando, o Flamengo de Abel Ferreira, se fosse pensar assim, se sairia melhor do que um Flamengo de Jorge Jesus. Porque teria organização, teria poder de ataque e de defesa. Seria um time balanceado, organizado. Não aquele time do abafa total que era do Jorge Jesus, que até assombrou o futebol brasileiro, né? Então, fazer esse exercício de imaginação, a gente vê o quão foi o trabalho de Abel do Palmeiras e quanto está sendo também foi e também está sendo o elenco do Flamengo, que desde 2019 continua mostrando grandes resultados, ganhando e perdendo títulos, assim como o Palmeiras. Mas para a gente ter um grau demonstrativo, o Flamengo reserva, que tem boas peças, principalmente da base, e até enxertado também com o Everton Cebolinha jogando muito bem. Do nada entra um caminhão de jogadores ótimos que o Flamengo tinha no seu banco. Para você ver, o titular e o banco do Flamengo se parecem muito. É óbvio, quando você entra com um Gabigol, um Arrascaeta, um Pedro, um Everton Ribeiro também, eu esqueci de citar ele também, mas você vê, é um time fora dos padrões. Imagina isso com um técnico mais sedento por títulos, um técnico mais estudioso, mais, não vou dizer mais trabalhador, não que o Dorival não trabalhe, mas é mais aficionado pelo que faz, mais apaixonado, mais vivendo a situação. Então, pode-se colocar também o Flamengo. Então, esse empate, Palmeiras 1, Flamengo 1, mesmo sendo no Allianz Parque, pode-se colocar um Flamengo reserva com um dos melhores times do Brasil. Pode-se colocar, vamos supor, se colocar o Palmeiras como o melhor time, até pelos resultados, por estar bem na Libertadores e estar liderando com folga o Brasileirão. O Palmeiras é o melhor time, não o melhor elenco, o melhor time do Brasil, seguido pelo titular do Flamengo, o reserva do Flamengo. Aí depois você pode botar futebol apresentado, um Fluminense jogando bem, um Corinthians que é aguerrido, um São Paulo que está querendo provar algo também. Então, esse Flamengo reserva já é muito bom. Se tivesse pegado com o trabalho desde o início, daria para disputar título do Campeonato Brasileiro, sim. Não é presunção falar, não é besteira, não é nada. Esse time reserva
do Flamengo é muito bom. Citando então a sequência de ambos, o Palmeiras esse meio de semana vai descansar, já pensando contra o próprio Fluminense, né? Citamos o Fluminense, falando um dos melhores times de futebol apresentado no Brasil. O Palmeiras vai pegar o Fluminense no Maracanã, pelo Brasileirão, vai ser no sábado, por que não domingo? Sábado, porque na terça-feira, aí sim, o Palmeiras, da outra semana, não agora, vai enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, aí sim pela Libertadores, que é o jogo que o Palmeiras, é o tal do o jogo mais importante do ano, que é o próximo, e o próximo, e o próximo, até chegar a tão sonhada e querida final, que vai ser em Guayaquil, no Equador. Então o Palmeiras, e justamente o Palmeiras líder, com 49 pontos, vai pegar o vice-líder. Sábado que vem, o Fluminense. O Fluminense é vice-líder com 41 pontos, 8 pontos de diferença para o Palmeiras. Vamos imaginar um cenário, o Fluminense ganha do Palmeiras, a diferença que é de 8 cai para 5, então dá para dá para o Fluminense sonhar. Então tem que jogar bastante o Fluminense, jogar bem, mas é que o Fluminense vai vir desgastado, porque vai ter jogo contra o Corinthians no meio de semana, o Palmeiras vai descansar, né? Só que o descanso em si não foi garantido o Palmeiras de vitória contra um Flamengo. O Palmeiras descansou e treinou, o Flamengo teve jogo no meio de semana. Então somente descanso, tem que ser descanso com recondicionamento físico e também com trabalho, muito treino, treinar finalizações principalmente. E por sua vez o Flamengo, né, que enfrentou o Palmeiras, empatou 1-1, vai pegar nesse meio de semana, na quarta-feira pega o São Paulo. O jogo vai ser no Morumbi, 9h30 da noite. Flamengo que tá querendo lutar pelo título brasileiro, deu aquela murchada, terceiro colocado, 40 pontos, 9 pontos de diferença do Palmeiras, é alcançável, mas tá difícil, né? O Palmeiras não está deixando, é pegar um Corinthians que, Corinthians não, São Paulo, o Flamengo pega o São Paulo jogando no Morumbi e o São Paulo vou até falar como foi o São Paulo no clássico no Sansão, mas o São Paulo tem que provar muito contra esse Flamengo, porque eu diria que é complicado. O São Paulo, porque os reservas jogaram contra o Palmeiras, fizeram tudo isso. Os titulares descansaram. Agora, imagina o São Paulo pegar, mesmo no Morumbi, pegar um Flamengo descansado. Um Flamengo querendo ser campeão de Copa do Brasil. O Flamengo vai querer tudo, né? Vai querer Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, mas o São Paulo não vai ter vida fácil. E nisso, vamos falar do quê? Vamos falar do próprio São Paulo. Vira a página. Falando de Palmeiras, falando de Flamengo, vira a página. Vamos falar de São Paulo. Como foi o São Paulo na Vila Belmiro que perdeu? O São Paulo perdeu, não jogando bem, né? O São Paulo entrou praticamente com a sua força máxima. O poupado, pode-se dizer, das grandes peças do São Paulo, teve Luciano, teve Nicão, mas não teve Caleri. É o cara que empurra as bolas para dentro do gol. É o homem gol. Não teve. Ele entrou no segundo tempo apenas, quando o jogo já estava meio que definido, né? O São Paulo já depois de tanto desgaste durante o jogo, não tinha o tanto como querer fazer mais, lutar mais, né? Então, podemos dizer desses Santos 1, São Paulo 0. Santos que venceu com um gol de Lucas Braga, mas uma coisa que eu gosto de salientar, que eu gostei desse Santos, primeiro vamos falar do Santos, depois eu vou falar do São Paulo, já engatando, já falando, já meio que uma prévia pro mata-mata, que acabei de citar até contra o Flamengo. Eu gostei do que se apresentou o Santos, baseando que se pegou uma boa equipe do São Paulo, né? Foi um grande desafio para o Santos, jogando em casa, a torcida apoiando, na Vila Belmiro. O Lisca doido, ele está montando um bom time do Santos. Não vejo pretensões para títulos, nem para agora, nem para o ano que vem. Mas ele faz um trabalho minimamente decente, sim. Eu vi um Santos organizado. Eu vi um Santos com um padrão, principalmente defensivo, bem fechadinho, não deixando o São Paulo ter chance para poder perfurar. Então isso é mérito do técnico. Eu sempre gosto de citar os técnicos que produzem bem, que faz bem por onde.
E o Lisca tá fazendo um bom trabalho no Santos, no sentido de que, em vista do trabalho anterior, o Santos hoje é um time organizado. E veio com quem agora? A estreia de Soteldo. Que Soteldo é um cara meio que folclórico, é um tampinha, 1,5 m praticamente, 1,60 m, mas joga muito. O toque fácil, se bem que ele brincou bastante com o São Paulo, né? Tirou a paciência do, do time e até do torcedor São Paulino que estava vendo o jogo em casa. Porque ele olhava para um lado, tocava para o outro, buscava jogo, ele era aguerrido, dava carrinho, dava um passe, aparecia na frente, finalizava pro gol. Tanto que ele deu até a assistência pro gol do Lucas Braga. Ali, o jogada de linha de fundo, cruzamento. Então, um jogador participativo. Então você pega jogadores que decidem jogos, como o Soteldo, o Marcos Leonardo, e você pega uma organização do time que o Lisca está dando. O Santos, pro ano que vem, pode querer almejar algo mais, mas é um trabalho de formiguinha. O Santos tem que melhorar, tem que primeiro, também arrumar suas contas também para poder pensar em jogadores maiores, com times melhores. Então, eu vejo com bons olhos. E como eu vejo o Corinthians mais pra frente, o Santos é um time pro amanhã, não pra hoje. O santista pode achar meio que o santista mais impaciente não gostar disso, porque todo torcedor de time grande quer o seu time vencedor. E você fala com sinceridade, o seu time é pra amanhã, não é pra hoje, dá aquela brochada, dá aquela tristeza que fala, poxa, eu tô vendo meus rivais disputando, ganhando títulos e eu vou ficar mais um ano só em projetos. Pode dar certo ou não. Então esse é o Santos. O São Paulo que sem Caleri e o Rogério Ceni quebra a cabeça para poder querer montar um São Paulo para diversas frentes. Um São Paulo pro Brasileirão, muita gente podia citar. O São Paulo está em 3 campeonatos. Não vejo o São Paulo em 3 campeonatos. Tem Brasileirão, eu já excluo o São Paulo do Brasileirão, porque o São Paulo está a 20 pontos do Palmeiras. O São Paulo tem 12º colocado com 29 pontos. O Palmeiras é líder com 49, 20 pontos. O São Paulo não pega mais o Palmeiras. Se tratando de título, o São Paulo pode querer vaga de Libertadores, ainda é palpável. Mas o São Paulo tem que olhar, acima de tudo, para a zona de baixo da tabela. O São Paulo está na segunda página. Tem os 10 primeiros e os 10 últimos. O São Paulo está em 12º. Está na parte alta da tabela, da segunda parte. E só 6 pontos de diferença para a zona do rebaixamento. Então o São Paulo que abra o olho. O São Paulo que tá olhando para outros campeonatos, para as fases de Copas, tanto Sul-Americana como Copa do Brasil. Se começar a se esquecer muito do Brasileirão, pode passar perigo. Não acredito que o São Paulo até flertando com rebaixamento, porque eu estava olhando abaixo do São Paulo você tem equipes fracas. Quem está beirando o São Paulo que pode se ressurgir é um Fortaleza que ganhou de um Corinthians, um Botafogo com os investimentos de John Textor, mas o resto é tudo time fraco. Então o São Paulo tem que fazer muita coisa ruim e o pessoal que é ruim fazer muita coisa boa. Então, sabe, eu não vejo muito o São Paulo perigo. O São Paulo pode ficar na zona do limbo, não conseguir nada. Não acredito que caia, não acredito que o São Paulo vá buscar título do Brasileirão, mas em Copas está muito vivo. Vai pegar um Flamengo. É complicado, São Paulino é complicado pegar um Flamengo. Em Sul-Americana vai pegar um Atlético Goianiense que está na zona de rebaixamento do Brasileirão, mas é um time chato. Por mais que o Jorginho fale merda do Abel, temos que convir que no caso o Atlético Goianiense é uma equipe fraca, mas tem o seu padrão de jogo. Então é um time que pode fazer por onde. Mesmo o Atlético Goianiense levando uma lavada do Corinthians, porque eu acho que foi eliminado por duas coisas também. Além do Corinthians ser uma equipe boa, uma equipe ok. Nada além disso, o Corinthians é ok, uma equipe legal. Mas o Atlético Goianiense, que vai ser o algoz do São Paulo em Sul-Americana, é uma equipe que pode vir a dar trabalho para o São Paulo, porque muito pelas deficiências que o São Paulo tem.
Então são o Atlético Goianiense soltando seus pontas rápidos, faz chuveirinho na área, fazendo gols e se fechando atrás. O São Paulo não tem muito repertório para poder furar zagas fechadas. Então, se for trazer um São Paulo e até trazendo pro Rogério Ceni, tem que quebrar a cabeça. O Brasileirão pode-se dizer que não tem mais chance para título, mas Sul-Americana vai pegar um Atlético Goianiense e principalmente pegar um Flamengo. Hoje, em 2 jogos, eu não vejo um São Paulo titular enfrentando pau a pau em 2 jogos um Flamengo titular. Eu não acredito que esse São Paulo ganharia do Flamengo reserva que empatou com o Palmeiras. Com o titular, então, e motivado, querendo fazer por onde, eu diria até uma missão impossível. Eu não acredito que vai ser 2 surras, 2 lavadas. Eu não acredito que em jogo de mata-mata aconteça isso. Mas eu acredito que o São Paulo não vai ter vida fácil. E o São Paulo é aquele filme, A Espera do Milagre. Contra o Goianiense? Não, acredito até que possa passar. Tem competência para isso, para passar do Goianiense. Mas do Flamengo eu acredito que não dá. Eu já vejo o Flamengo na final. Posso estar errado, vim aqui fazer um vídeo e falar, falei besteira achando que o Flamengo ia atropelar e perdeu. Mas isso, tá muito mais para o Flamengo. E o Rogério Ceni tem que focar nas Copas, mas não descuidar do Brasileirão, para não ter péssimas surpresas. Então, Santos, vamos falar fechar o Santos, o próximo jogo do Santos vai ser domingo às 18 horas. Santos que em 8º, tá naquela zona que muita gente tava cogitando o Santos até brigar por cair, mas tá em 8º, 33 pontos, aí pegando um Cuiabá. Cuiabá que tem 16º, 24 pontos, flertando com rebaixamento também. A zona de corte que eu falando que o São Paulo tem que olhar com cuidado, com certo carinho, para ficar longe. A linha de corte é esse Cuiabá, que é o primeiro fora, com 24. O São Paulo tem 29. 5 pontos para o primeiro que está fora. Então, falando do Santos, mas também já falando do São Paulo, se baseia São Paulo no Cuiabá. 24 pontos, 16º. Então é isso que o São Paulo tem que evitar no Brasileirão. O resto é o focar em Copas. Então, 18 horas domingo, Cuiabá e Santos, lá na Arena Pantanal. Em Cuiabá, no Mato Grosso. E na quarta-feira, 9h30 da noite, falando de São Paulo, o grande jogo da semana. Pode-se dizer, sim, com toda certeza, se tratando de um São Paulo que vai dar a vida e até algo mais para poder fazer frente, tentar ganhar. O São Paulo vai tentar. Contra um Flamengo, agora pela Copa do Brasil. O confronto que eu falei, Cuiabá e Santos, é pelo Brasileirão. Copa do Brasil, valendo vaga, começo do mata-mata em semifinal. São Paulo e Flamengo no Morumbi é a chance do São Paulo querer fazer alguma coisa. Se o São Paulo quiser cogitar, é que nem mais ou menos quando foi Flamengo e Corinthians. O Corinthians tinha que se resolver em casa e perdeu em casa. Agora vai querer ir lá no Maracanã fazer o quê? O Corinthians meio que jogou justo, jogou legal, mas contra um Flamengo que tirou o pé legal também. Então não foi 2 surras, mas foi um jogo positivo do Flamengo e Itaquera e um jogo treino valendo 3 pontos, pode-se dizer, no Maracanã. Que o São Paulo não faça isso. Que o São Paulo jogue bola, que o São Paulo... e tem até time para isso, para fazer mais do que o Corinthians fez. Se não vai passar, é porque o Flamengo é melhor. Não que o Flamengo passe porque o São Paulo é pior. Então tem que ser isso. Se o São Paulo jogar bola e perder porque o Flamengo é melhor, ok. Acho que até o São Paulino vai aplaudir porque perdemos para um grande Flamengo. Com certeza vai ser 2 Flamengos titulares, na ida e na volta. Não vai ser o reserva que deu calor no Palmeiras. Então o São Paulo tem que sim abrir o olho pro Brasileirão, mas também tem que focar em Copas. E esse jogo de quarta-feira vai ser vai ser qualquer coisa de emocionante, tanto para quem é flamenguista, para quem é São Paulino, para quem não torce para nenhum dos 2 times, mas vai querer ver um bom jogo, né? Um time que vai querer propor o jogo, o outro vai querer anular e basicamente assim, ninguém vai querer perder. Então é um jogo que esse sim eu vou querer assistir bastante. Então até falando desse, até já fazendo o adendo pro Corinthians, como vai ter esses 2 jogos importantes, eu vou querer, como vai ser vai ser 7h30, do Corinthians e Fluminense, e do São Paulo vai ser 9h30 com o Flamengo. Quando acabar o jogo, eu tento fazer meio que um apanhado de como foi os jogos da ida.
meio que falando do São Paulo, focando em São Paulo e focando em Corinthians, né? Então, como o Palmeiras já está fora da Copa do Brasil, focar nos dois rivais, o olhar palmeirense em cima do duelo, tanto de Flamengo e São Paulo, como Fluminense e Corinthians. Como é que se sai nos jogos da ida? Eu falei de Corinthians, já o adendo para poder ir para a parte final do vídeo, já falar de Corinthians, que foi a Fortaleza enfrentar, o Fortaleza que está ressurgindo, né? O Flamengo, o Fortaleza de Vojvoda, que muitos já condenaram, que estava rebaixado, porque já caiu em Copa do Brasil, caiu em Libertadores, foi caindo, literalmente caindo pelas tabelas. O Corinthians foi lá para Fortaleza, pegar esse Fortaleza que está ressurgindo das cinzas para não cair, que é o novo objetivo do Fortaleza. O Corinthians perdeu. O Corinthians que estava bastante mexido, uma zaga bastante que não era titular, nem passava nem perto disso, e todo mundo colocou a culpa. E o Bambu, né, que virou até meme na internet, e o Bambu, perguntar pro Silvio Santos como é que é o Bambu, mas o Fortaleza ganha. O Fortaleza ganha de 1-0 do Corinthians, gol de Moisés, e o Corinthians em nenhum momento não ficou parecendo que o Corinthians poderia ganhar do Fortaleza. Se esse foi um teste, mesmo com o time mudado, né? Não vai ser o mesmo time que vai pegar o Fluminense na Copa do Brasil, na quarta-feira. Mas era o Corinthians que estava em campo. E o Corinthians, sei lá, não entrou com a pegada corintiana que é tradicional contra o Fortaleza. Todo mundo sabe que o Fortaleza ia dar a vida, querer jogar muito para poder fugir de ficar perto da zona de rebaixamento. Tanto que o Fortaleza agora é 13º com 27. Já está pertinho de um São Paulo que está em 12º com 29. E os próximos confrontos, quando for enfrentar Fortaleza e São Paulo, o Fortaleza pode passar o São Paulo. Então, já falando do Corinthians, mas falando do São Paulo, olha aí, São Paulo, olha o jogo importante que pode ter no final de semana. Mas de Corinthians, o Corinthians poderia ter feito mais. Mesmo com o time mexido, pode entrar um reserva do Corinthians, como titular do Fortaleza. O jogo pode ser em Marte, pode ser em outra galáxia, em outro planeta. O Corinthians tem ganhado no Fortaleza. Então a gente está vivendo o nosso novo normal. Vamos jogar lá em Fortaleza, um empatezinho tá bom. Não dá. O Corinthians tem que ganhar de um Fortaleza. Sim. E estamos falando de um Corinthians quarto colocado, 39 pontos. 10 pontos de diferença, e depois que já teve os confrontos diretos de Palmeiras e Corinthians. Os dois confrontos diretos do Corinthians contra o Palmeiras, o Corinthians perdeu esse ano pelo Brasileirão. Já são 10. Essa diferença que era 10, já poderia estar bem menor se tivesse ganhado os confrontos diretos. O Corinthians perdeu. E o Corinthians não apresenta um grande jogo. Parece que o Corinthians que conseguiu, daquela forma, eliminar um Boca, daquela forma que o Corinthians conseguiu passar a forma que foi, atropelando, que passou pelo Goianiense, parece que são alguns hiatos do normal que é o Corinthians, que é um Corinthians murcho, sonso, morto, sem pegada. Então esse é o Corinthians que o corintiano não gosta. Então o que o corintiano gosta, e qualquer torcedor gosta que o seu time jogue, é o que o Corinthians fez com o Goianiense. Chega lá, que amasse, que sufoque, que vença, né? Que goleie principalmente, né? Que tem uma chuva de gols, que depois de você fazer 4, aí você ter diminuído o ritmo, você leva 4-1. Esse Corinthians lembrou muito o Corinthians do Silvinho, um Corinthians meio sonso, um Corinthians muito mais aéreo, nada centrado nas coisas, né? Então, esse Fortaleza do Vojvoda tá fugindo muito bem da degola contra um Corinthians que, se for pensar que isso foi um teste contra um Fluminense, risca. Mesmo que o Corinthians seja um time misto, não é o mesmo time que vai pegar o Fluminense, mas risca. Então, conta a pegada. Corinthians, para poder enfrentar um Fluminense e fazer alguma graça contra um Fluminense, o Corinthians tem que ser o Corinthians do Goianiense, que eliminou o Goianiense com autoridade. Tomou uma lapada boa na ida, mas em casa mostrou onde é que é Itaquera, onde é que é e o que é o Corinthians, foi lá e resolveu.
tem que ser perto disso para tentar enfrentar o Fluminense do Diniz. E é isso que o Vitor Pereira tem que fazer. Armar um Corinthians decente, um Corinthians que possa fazer frente. Porque senão vai dar o óbvio, vai dar Fla-Flu na final da Copa do Brasil. Então, e esse Corinthians misto, é por isso que eu cito, e tem muitos corintianos que ainda meio que torcem o nariz para mim, tanto no meio de convívio, de familiares, de amigos, de colegas de serviço. Corintianos que eu conheço não gostam quando eu falo que o Corinthians tem bons jogadores, é um catado de bons jogadores, mas ainda não tem um time. Eu vejo o Corinthians de Vitor Pereira para o ano que vem. Já citei até nas análises de jogos, nas classificações e desclassificações do Corinthians, quando perdeu para o Flamengo e quando ganhou de um goianiense, classificando na Copa do Brasil, sendo desclassificado na Libertadores, que o Corinthians não é para esse ano. Eu não vejo o Corinthians esse ano ser campeão. Mas a partir do ano que vem, um Paulista, uma Libertadores, um Brasileirão para frente, o Corinthians e também o Vitor Pereira tem que ser cobrado sim. Já vai ter feito pré-temporada, já vai ter um time mais cascudo, mais enxuto, né? Mais calejado a levar porrada, e tem que melhorar. Não que o Corinthians não tenha que ser cobrado nessa temporada, sim, porque tem que apresentar algo melhor. Mas eu falo o cobrar e até do cogitar e colocar em risco uma hipotética demissão de Vitor Pereira é pro ano que vem. Vamos supor, nas oitavas ou quartas de Libertadores, caiu na Libertadores? Opa, então vamos sentar, vamos conversar aqui. Vamos rever essa situação aí, Vitor Pereira. Agora não. Vai perder para um Fluminense, cai fora. Vai trazer quem? Não é todo dia que a gente encontra um Felipão que estava parado e foi para um Atlético Paranaense e tá dando certo. O Corinthians não tem esse Felipão dando sopa, que eu estalo os dedos, fala, vem Felipão e o Felipão vem. Não tem outro Felipão no mercado. Com a capacidade e história, até com currículo, como um Felipão tem, dando sopa no mercado. Quem é bom, tá empregado. Então, o Atlético Paranaense com o Felipão foi um achado. E o Corinthians não tem esse achado. Então tem que preservar, tem que cuidar, tem que dar respaldo e bom jogador para formar um bom time. Aí sim formar um bom time o Corinthians. Corinthians que vai pegar o Fluminense em Copa do Brasil, né? 9h30 da noite. Não, 19h30. Então vai ser 19h30, às 7h30 da noite. Pega o Fluminense, que vai ser a prévia pro São Paulo e Flamengo. Acredito que o Fluminense ganhe por estar em casa também. E que nem eu falei, o Corinthians tem que propor algo parecido como foi com o Goianiense. Se for o Corinthians, mesmo com jogadores diferentes, eu sei, calma. Se for a áurea do Corinthians, que foi o time sonso contra a ida contra o Flamengo, o Corinthians apanha novamente no Maracanã, mesmo decidindo a volta em Itaquera, né? Então é isso, gente. Então tem um Fortaleza que vai enfrentar justamente o São Paulo, né? O Fortaleza venceu o Corinthians. Se vencer o São Paulo no Morumbi, passa o São Paulo na classificação. Então o Fortaleza começa a olhar para a parte de cima da tabela e o São Paulo, se caso vier a perder, acho difícil, porque a partida no Morumbi, se vier hipoteticamente a perder, aí o São Paulo tem que olhar mais para... Aí sim com mais atenção para a zona de baixo da tabela. São Paulo que já vai vir meio que combalido ou não do jogo contra o Flamengo. Então vai ser o jogo Fortaleza e São Paulo pelo Brasileirão, vai ser muito reflexo do que vai ser São Paulo e Flamengo pela Copa do Brasil. Então sempre um jogo é espelho para o outro. Então o que você faz te reflete no próximo. Então esse foi o final de semana do Trio de Ferro. Palmeiras que empata e se permanece líder, né? Então conserva a diferença para o Flamengo, que é um grande rival, né? Ganha um pontinho de diferença contra um Corinthians, né? Então dá para meio que formar os grupinhos, quem vai brigar por título, por Libertadores, por permanecer em Série A, né? São Paulo, por sua vez, que está vivo em 2 Copas, mas
em Brasileirão não está bem, meio de tabela. Foi para Vila Belmiro, perde para o Santos, né? Não jogando bem, né? Então, tentou ofender o Santos se precaveu muito bem. Ponto para Lisca, né? Que está treinando bem o Santos, de acordo com o time que tem, usando bem os jogadores que tem. Já o Corinthians, totalmente mexido, mais para reserva do que para titular. O Corinthians vai para Fortaleza, no Castelão, perde para Fortaleza. Pode-se dizer que com 10 pontos de diferença, abandona a luta do título, não sei, é cedo para dizer, mas pode-se dizer que o Corinthians agora, a esperança dele de conquistar título por mais difícil que seja, é a Copa do Brasil. Vai ter um grande Fluminense que está jogando bola. Se passa, vai ter provavelmente ou um clássico com São Paulo, que eu acho difícil, mas ou um Flamengo sedento por títulos. Então é isso. É as realidades de Palmeiras, é as realidades de São Paulo e também a para do Corinthians. E cada um dentro da sua realidade querendo ser campeão. Mas o segredo dos jogos, o segredo dos fatos que vão dizer quem é quem nessa temporada.